Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Gisele Pires e hoje nós vamos falar daquela sensação que muita gente sente nessa época do ano porque não atingiu suas metas. Já aconteceu com você? Sabe aquela sensação que, poxa, mais um ano se passou e eu não consegui alcançar o que eu prometi para mim mesmo? É frustrante, né? Você começou 2025 cheio de esperança, planejou, colocou metas bonitas, prometeu para si mesmo que esse ano seria diferente. Mas aí estamos em dezembro e o que você percebe? Que nada daquilo aconteceu. Você esqueceu das suas metas. Você esqueceu das suas metas. Você esqueceu do plano. Esqueceu até do que você tinha prometido para si mesmo. E aí vem aquela frustração, aquela culpa, aquele sentimento de fracasso. Sabe por que isso acontece? Não é falta de vontade. Você tem vontade, sim. Não é falta de capacidade. Você tem capacidade, sim. É falta de metodologia. Porque ninguém fala como você mantém uma meta viva ao longo do ano inteiro. Você coloca a meta em janeiro, coloca no papel, num bloco, numa planilha. E depois? Você esquece que aquilo existe. A vida continua, os dias passam, vem fevereiro, março, abril. Ninguém olha para aquele papel, para aquela planilha. E aí acontece o que acontece agora. Chegamos em dezembro e bum! Susto. Susto total. Você olha para trás e fala: caramba, o que eu fiz esse ano? E a resposta? Muitas coisas. Muitas mesmo. Mas muito pouco daquilo que você tinha planejado. Agora tem um detalhe importante que eu preciso que você entenda. O correto não é deixar para fazer uma análise profunda dos seus objetivos e metas nessa época do ano. Porque aí, ó, você já está frustrado, já passou. O correto é você acompanhar os seus objetivos e metas ao longo do ano inteiro. Se você faz isso, quando chegar dezembro, você não vai ter frustração, você vai ter clareza. E clareza, por quê? Porque você sabe exatamente as metas que você atingiu e as que você não atingiu. As que você não atingiu, por quê? O que você realmente aprendeu em cada tentativa. E aí sim, você termina o ano com propósito, não com culpa. Você começa o próximo ano com um plano real, não com esperança vaga. Então aqui está o que a gente vai aprender nesse vídeo. Primeiro, eu vou te mostrar por que acompanhar suas metas ao longo do ano inteiro é muito mais importante do que fazer uma super análise no final do ano. Segundo, eu vou te ensinar uma sistemática bem simples para você acompanhar as suas metas toda semana, sem burocracia. Terceiro, a gente vai falar sobre como fazer o fechamento de 2025. E aí, agora entendendo o que a gente vai falar aqui, você vai poder, em quarto lugar, em 2025, aprender a construir metas que realmente funcionem. E dessa vez você não vai deixar para a última hora. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui comigo, fica até o final, porque isso vai mudar o jeito com que você vai pensar as suas metas. Se você já acompanha aqui o meu trabalho, você vai ver essa metodologia de uma forma bem prática. Bora começar? Deixa eu ser bem clara com você sobre uma coisa. Se você não acompanha as suas metas ao longo do ano, você vai falhar. Não é pessimismo, é uma realidade matemática. Porque o que acontece é isso. Você começa o ano animado, coloca as metas no papel, acha que está tudo bem definido, mas aí vem fevereiro e surge uma oportunidade ou um problema. Aí vem uma distração. E aí você começa a se afastar do teu plano. São pequenos desvios. Um dia você não treina, outro dia você não está bem de manhã, uma semana você foca em conquistar aquele cliente, tudo bem, daí na outra você já não faz, um mês você não avança no curso que você estava fazendo, tudo bem, você retoma em breve. Só que esses micro desvios te mudam totalmente a rota. Eles viram uns grandes desvios. E aí, quando chega novembro e você acorda, você está completamente fora do caminho. Cara, como é que eu cheguei aqui, né? O que aconteceu? E a resposta é: você não acompanhou seus objetivos e metas. Porque se você estivesse olhando para suas metas uma vez por semana, você teria visto o primeiro desvio e você teria corrigido a rota naquela semana. Não em novembro, não em dezembro, porque aí já não dá para fazer mais nada.
Então aqui está a regra de ouro. Se você acompanha suas metas toda semana, você está sempre no caminho. Porque pode haver pequenos desvios e acontecem, mas você vai corrigindo a rota e aí você não chega em dezembro frustrado. Não tem nenhuma surpresa desagradável. Não é apenas no momento. Ele é um progresso constante. Agora eu vou te mostrar uma metodologia, uma sistemática bem simples para você acompanhar as suas metas. E quando eu falo simples, é simples mesmo. A ideia não é a gente reinventar a roda, mas a gente ter uma sistemática. Você não precisa de um aplicativo sofisticado, de uma planilha complexa. Você precisa de 5 minutos por semana. Então vamos lá. Primeiro passo, escolha um dia da semana e uma hora fixa. Pode ser segunda, domingo, terça, de noite, de manhã, não importa. Mas tem que ser um dia e uma hora fixa. Por quê? Porque você cria um hábito. E aí, porque o hábito é construído com a consistência. Tendo essa consistência, você não vai se perder ao longo do caminho. Se você acompanha em dias aleatórios, vira fácil de pular. Um dia você esquece, outro dia você tem compromisso. Se você acompanha sempre no mesmo dia, no mesmo horário, isso vira parte da sua rotina. Passo 2. Para cada uma das suas metas, você vai fazer uma pergunta. Só uma. O que eu fiz esta semana em direção à minha meta? Pronto, você responde de forma simples e honesta. Se a resposta for positiva, ótimo. Se a resposta for negativa, ótimo também. Mas você sabe em que lugar você está e o que você precisa fazer. Vamos a um exemplo. Essa semana eu fiz 4 treinos. Bem, então se a minha meta é 5 por semana, eu avancei 80% na minha meta. Atingi? Não, mas eu sei onde eu estou. Eu não abordei nenhum cliente potencial essa semana, ou seja, eu avancei 0% na minha meta. Ok, eu estou consciente disso. Passo 3, você avançou menos do que você esperava, então você pergunta, por que eu não avancei mais? Qual foi o obstáculo? Isso é crucial, porque se você identifica por que você não evoluiu, você sabe o que você tem que fazer para retornar para os trilhos. Passo 4. Se o obstáculo é algo que você pode resolver, faça um plano para que você consiga cumprir nessa semana. Sei lá, vou acordar 30 minutos mais cedo para não faltar no treino. Vou organizar minha lista de clientes potenciais no domingo à noite. É pequeno, é específico, é para essa semana. Passo 5. No final, olhe para o grande quadro. Você está no caminho certo para alcançar a sua meta. Se sim, bora continuar. Se não, muda a estratégia. Mas aí, dezembro, não vai ter surpresa. A hora de fazer é agora. Fazer isso leva 5 minutos por semana. 5 minutos. E 5 minutos toda semana vão salvar você dessa frustração de dezembro, que é gigante. Agora, tem algo que eu preciso que você entenda. Acompanhar suas metas toda semana não é para ser um castigo, é para ser um progresso. É para você reconhecer o seu esforço, né? Tudo que você está fazendo. E para você fazer microajustes ao longo do caminho. Porque quando você não acompanha, você chega em dezembro e vê tudo que você deixou de fazer. Quando você acompanha semana a semana, você sabe o que você está fazendo. Você vê o progresso. E isso muda tudo psicologicamente. Agora, vamos falar do fechamento de 2025. Agora vamos falar do fechamento de 2025. A gente vai fazer um fechamento referente ao ano que já passou. E talvez agora você esteja nessa fase do frustrado. Mas você vai saber como foi o seu ano. E a partir dali, você vai saber o que fazer para o próximo. Então, passo 1. Revise suas metas. Se você acompanhou ao longo do ano, você sabe como você está. Então, agora, você vai olhar a visão completa, de janeiro a dezembro. Passo 2. Para cada meta, responda 3 perguntas. Eu alcancei essa meta? Sim ou não? Se alcançou 70%, a resposta é não, porque a meta é 100%. Agora, se a resposta é sim, vamos para a pergunta 2. Qual foi o maior obstáculo? Qual foi a coisa que mais atrapalhou você? Foi falta de disciplina? Foi mudança de circunstância? Foi falta de conhecimento? Foi desalinhamento de prioridades? Seja específico. Passo 2.
Responda 3 perguntas. A primeira, eu alcancei a meta? Se a resposta foi 70% da meta, a resposta é não, você não alcançou. Se a resposta é sim, ótimo. Agora, vamos para o passo 2. Se você não alcançou, qual foi o maior obstáculo? Qual foi a coisa que mais atrapalhou você? Foi falta de disciplina? Foram as circunstâncias? Foi um desalinhamento de prioridade? Seja específico nas respostas. Terceira pergunta. Se eu fosse fazer novamente, o que eu faria de diferente? Essa é a pergunta que vale ouro. Porque, veja, você aprendeu algo em 2025. Então, escreve. Se eu tivesse a chance de fazer novamente, eu faria a forma que você faria. Passo 3. Identifique as 3 maiores vitórias de 2025. Não é meta que você alcançou, são vitórias. Vitória pode ser uma meta que você alcançou, mas também pode ser um aprendizado que você teve, uma mudança de mindset, um relacionamento que você construiu, uma habilidade que você desenvolveu. Pode ser qualquer coisa que você olha para trás e fala: cara, isso foi importante. Isso me moveu para frente. Identifique as 3 maiores e pergunte a si mesmo: como eu repito isso em 2026? Se em 2025 você construiu uma boa parceria estratégica, como você pode replicar a metodologia? Se em 2025 você finalmente desenvolveu uma habilidade que mudou o seu trabalho, como é que eu posso aprofundar isso em 2026? Quarto passo. Faça um balanço financeiro simples. Se você trabalha por conta própria ou se tem um negócio, olhe para os seus números. Quanto você ganhou? Quanto você gastou? Quanto você economizou? Se você trabalha como empregado, olhe para sua renda, suas economias, seus gastos. Entenda o dinheiro, porque o dinheiro é informação. Informação é poder. Passo 5. Escreva uma frase que resume 2025 para você. Uma frase única. 2025 foi o ano em que eu aprendi a não desistir mesmo quando foi difícil. Por exemplo, né? 2025 foi o ano que o meu negócio decolou porque eu parei de fazer tudo sozinho. Ou 2025 foi o ano que eu priorizei a saúde e o quanto isso impacta tudo. Só uma frase. Porque essa frase resume a essência do seu ano. E essa essência vai orientar 2026. Você fez o fechamento 2025. Agora vem a parte que realmente importa, 2026. E agora nós vamos falar desse planejamento. Aqui eu preciso ser bem claro. Definir metas de forma errada é pior do que não definir nenhuma meta. Porque metas mal definidas criam frustração, criam fracasso, criam culpa. E aí você entra num círculo vicioso que você tem dificuldade de sair. Então, vamos estabelecer corretamente nossas metas para 2026? Tem uma ferramenta que eu uso há anos, que se chama SMART. É uma ferramenta para definir objetivos. SMART é uma palavra em inglês que significa esperto, né? E aí a gente tem que ter uma meta que seja SMART. Mas o que seria? Você sabe o que é uma meta SMART? Então eu vou te explicar agora. SMART é um acrônimo. Cada letra significa uma característica, né, um critério que essa meta deve atender para ela ser uma boa meta. É o acrônimo, né, as iniciais das palavras em inglês, mas vamos trazer para o nosso português. O S vem de específica. A sua meta, ela precisa ser tão clara que você, ao explicar para uma outra pessoa, ela vai entender. Ou melhor, você não precisa nem explicar. Ela vai ler e vai entender claramente o que você quer alcançar. Não é simplesmente ser mais saudável, emagrecer no próximo ano. Você tem que ser específico. Vou te dar mais alguns exemplos. Quando eu falo em ser mais saudável, seria mais específico falar: eu quero fazer 4 treinos de 1 hora por semana, com uma combinação de força e cardio. Não é vender mais, é aumentar o número de clientes ativos de 20 para 35 através de referências e parcerias com agências. Específico significa sem ambiguidade, sem dúvidas. Ele é muito claro. Agora vamos para o M. M é de mensurável.
tem que ter um número, tem que ter uma métrica, uma forma clara de você saber se você atingiu ou não aquela meta. Melhorar o atendimento é mensurável? Melhorar quanto? Então, melhorar o atendimento não é algo mensurável. Agora, reduzir o tempo médio de resposta no atendimento lá para 4 horas, aí é mensurável. Ficar mais rico não é mensurável, mas aumentar minha renda em 40% é mensurável. Ter 5 milhões na minha conta é mensurável. Existe uma frase muito famosa que diz: se você não consegue medir, você não consegue mensurar. Essa frase, ela é de Deming, né, e de Peter Drucker. Uma forma mais simplificada, outra numa forma mais completa. Mas é isso. Se você não tem dados, se você não mensura, você não consegue gerenciar isso. Então é extremamente importante. O A. O A é de alcançável. Aqui a maioria erra. Uma meta, ela tem que ser desafiadora, porém, ela não pode ser impossível de alcançar. Ela tem que te desafiar, mas tem que ser possível atingir, porque senão vira um sonho. E aí você desanima também, porque você sabe que não vai conseguir atingir. Veja, se você nunca fez uma venda de 100 mil reais, como é que você vai colocar uma meta de fazer 1 milhão no próximo ano? Isso não é ambicioso, isso é ilusório, é impossível. Tem que ser possível atingir com os recursos que você tem, com a estrutura que você tem e com o conhecimento que você tem, de degrau a degrau. É óbvio que nada impede que você tenha condições de buscar mais conhecimento ao longo do ano, mais recursos ao longo do ano, mas tem que ser possível. O R. O R vem de relevante, porque essa meta importa para você. Gente, não adianta você estabelecer uma meta que importa para o outro. Tem que ser uma meta que importa para você. Porque se ela não for relevante para você, você não vai fazer nenhum esforço para atingir essa meta. Então, o que é relevante, né? Ela é importante para você, mas o que é? Significa que essa meta vai mudar algo. Algo na sua vida, algo na sua carreira, algo no seu negócio. Se você coloca uma meta, então, que é muito difícil, que não importa, você desiste. Mas se você coloca uma meta que realmente importa, você passa por cima das dificuldades, porque você sabe o porquê que você está fazendo aquilo. E o T? O T é de temporal. Você precisa ter uma data definida, tá? Não é algum momento de 2026, é até 30 de junho de 2026, até 31 de dezembro de 2026. Sem data, é só um desejo, não é uma meta. Bem, agora que você já entendeu a estrutura de como você deve fazer para criar uma boa meta para 2026, eu vou te mostrar na prática como isso funciona. Eu vou analisar 3 exemplos. O primeiro exemplo é uma meta pessoal, super comum, porque a pessoa é aquela que todo mundo faz, né? A pessoa escreveu: quero ficar mais saudável em 2026. Será que essa é uma meta smart? Pensa aí, baseado nos critérios, ela passa? Vamos no crivo do específico. Ficar mais saudável. Como? Fazendo exercício? Comendo melhor? Qual é o ponto específico? Não tá claro. Não passou. Check. Riscado. Não deu. Agora, vamos analisar o critério do mensurável. Como vai saber se você ficou mais saudável em 2026? Qual é o número? De novo, falhou. Vamos avaliar se é alcançável. Não sei. Ficar mais saudável. Como é que eu vou saber o que é ficar mais saudável? Eu não tenho como comparar. Eu não tenho uma referência. Eu não tenho como saber se é alcançável. Vamos ao critério relevante. Sim, passou. É relevante. Saúde é extremamente importante. É a base de tudo. Então, relevante é. E temporal? 2026 inteiro?
É muito vago, né? Quero ficar saudável em 2026? Até quando? Então, é muito vago. Não passou. 4 falhas, um acerto. Será que fica fácil de atingir essa meta? Esse é o exemplo de uma meta que provavelmente não vai ser atingida, porque ao longo do tempo você não consegue checar se você está no caminho certo ou não. Vamos reestruturar essa meta para a gente ver se fica mais fácil? Vamos ao exemplo. Então, vou dar um exemplo, vamos reformular. Quero fazer 5 treinos de 1 hora por semana, alternando entre força e cardio durante os 6 primeiros meses do ano e atingir um peso de 75 quilos até o dia 30 de junho. Vamos analisar? Será que passa nos critérios? No critério específica, 5 treinos por semana de força e cardio para chegar num peso de 75 quilos. Está bem claro? É bem específico? Check! Passou! É mensurável? 5 treinos. 1, 2, 3, 4, 5. Consigo contar. 75 quilos. Opa, vou subir na minha balancinha lá. Eu consigo medir. Então, é mensurável. Passou. Check. É alcançável? Se você tem tempo para treinar, né? E a princípio é possível encaixar essa 1 hora por dia, né? Ou 5 vezes por semana. É alcançável? Sim, a princípio é. 5 horas por semana, considerando que eu tenho 7 dias, é alcançável. Então, passou. Check. Quanto ao temporal, até 30 de junho. Tá bem definido? Eu consigo saber se eu atingir até aquela data? Sim. Então, passou. Check. Então, nesse exemplo, agora nós podemos afirmar: sim, essa meta é SMART. E sabe o que muda? Tudo. Porque agora você sabe quantos treinos você tem que fazer por semana. 5. Que tipo de treino? Força e cardio. Quanto você quer chegar no peso? 75 quilos. Até quando? Até o dia 30 de junho. Então agora não é só esperança. Agora você tem um plano definido de onde você quer chegar. Com esse plano, agora, quando você chegar em janeiro de 2026, né, daqui a uns dias, você vai poder começar a acompanhar as suas metas toda semana. Você vai responder: eu fiz 5 treinos? Não. Por quê? E aí você vai corrigir. Não em junho, não em outubro, não em dezembro, naquela semana. Consequentemente, você vai conseguir acompanhar os outros também. Se você está diminuindo o seu peso, né? Se você está fazendo treino cardio e força como previsto, você consegue acompanhar tudo, porque está tudo muito bem definido. Vamos a outro exemplo? Agora, eu vou dar um exemplo de uma meta profissional. A pessoa escreveu: vou aumentar meu faturamento em 2026. Simples assim. Agora eu te pergunto, é específico? Vamos lá. Qual produto? Qual serviço? Qual cliente? Não sei. Não passou. Falhou. Porque a gente não sabe como avaliar isso, se eu estou atendendo ou não. É mensurável? Aumentar quanto? 5%? 50%? Ou seja, falhou. Não passou. Check, não completou. É alcançável? Como é que eu vou saber? Não foi definido um número. Então, não importa. É vago demais. Não tem como eu fazer um acompanhamento para ver se eu estou chegando mais próximo de atingir essa meta. É alcançável? Sem número, não dá para checar. Então, falhou nesse quesito também. É muito vago, né? É relevante? Até importa, né? Porque você quer ali aumentar o número de clientes. Mas é muito vago, então falhou também. E é temporal, como no outro exemplo, 2026. E é muito vago, não tem como você acompanhar. Então, não passou no quesito também. Vamos reformular?
Agora, vamos aumentar o faturamento do meu serviço de consultoria em 40% até 30 de setembro de 2026, focando em empresas da área industrial com mais de 50 funcionários, através de parcerias estratégicas com agências de consultoria. Vamos analisar se agora atende aos critérios SMART? Específico, será que atende? Vamos lá. Consultoria, setor industrial, empresa com mais de 50 funcionários e parcerias com agências. É muito específico. Então, check, passou. Agora, é mensurável? 40%. É um número exato. Faturamento pode ser medido. Então, check, passou também. E agora, será que passou no critério alcançável? 40% é agressivo. Mas vamos lá, né? Se tiver uma boa estratégia, uma boa parceria, é possível. Então, check, passou. É relevante, né? Bem, aumentar o faturamento é muito relevante. Ele muda o jogo, né? Muda o negócio. Então, check, passou. E quanto ao temporal? Até setembro de 2026. Super específico, né? Super temporal. Tem uma data determinada. Então, check, passou também. Então, agora a gente pode afirmar que sim, essa meta é SMART. E isso é uma mudança radical, porque você sabe qual é o serviço, é uma consultoria, você sabe qual é o setor, que é industrial, você sabe o tamanho da empresa, que são empresas com no mínimo 50 funcionários. E você sabe como vai fazer, através das parcerias com agências. Você sabe qual é a meta exata, 40%. E você sabe até quando, o prazo, até 30 de setembro. Isso não é esperança, isso é um plano. E quando você chegar em janeiro, você vai acompanhando toda semana, né? A partir de janeiro, você vai chegar em dezembro de 2026 sabendo exatamente o que aconteceu ao longo do tempo. Então, para isso, você vai acompanhar toda semana. Então, quantos clientes potenciais eu abordei? Quantas parcerias eu fechei? Eu estou no caminho de aumentar 40%? Essa semana, né? Semana após semana. Então, não vai ser uma surpresa, né? Você vai saber exatamente como está o seu desempenho e quão próximo ou não você está de atingir a sua meta. E agora, vamos analisar uma terceira meta, que associa meta profissional e pessoal. Então, a pessoa escreveu: vou crescer pessoal e profissionalmente em 2026. Faz sentido? Faz, no conceito, mas tem um problema. Problema é que a gente tem duas metas numa única e a gente precisa separar, porque a gente tem uma meta que é pessoal e uma meta que é profissional. Se são duas metas, eu vou ter caminhos diferentes para atingir. Então, vamos ver? A gente desdobrando a meta, nós vamos ter a primeira meta pessoal. Por exemplo, fazer 2 cursos de especialização até 30 de junho de 2026 na área de liderança e aplicar o aprendizado dentro do meu time num tempo de 30 dias após cada curso. Tá? Definido. Vamos para a segunda meta, pensando no lado profissional. Aumentar a margem de lucro do meu negócio em 25% até o dia 31 de dezembro de 2026, através da redução dos custos operacionais. Bem, agora nós temos duas metas SMART e elas se complementam, porque você melhorando a tua liderança, você toma melhores decisões. Se você toma melhores decisões, você gera mais lucro. Agora que você viu esses 3 exemplos, vem a pergunta que importa. Por que a maioria das metas falha mesmo depois que você as define? E aí, tem uma razão principal. É que as pessoas não acompanham. Elas estabelecem a meta, definem no mês de janeiro, colocam num lugar e simplesmente esquecem, porque não tem sistemática, não tem rotina. Então, quando chega dezembro, elas têm aquele susto e aquele sentimento de frustração que a gente falou no começo desse vídeo. Mas agora você já sabe a solução.
Você sabe definir claramente essa meta e você sabe que você precisa acompanhar toda semana. E vai perguntar: o que eu fiz para atingir a minha meta nesta semana? Pronto. Isso muda o jogo. Isso muda tudo. Então aqui tá o que você realmente vai fazer. Então, primeiro, feche as suas metas de 2025 usando aí o que a gente conversou. Revise suas metas, veja se algumas vão continuar para 2026 ou não. Responda as 3 perguntas. Identifique as 3 maiores vitórias. Faça um balanço. Escreva uma frase para que você tenha clareza. 2. Escolha 3 metas para 2026. 3, não 10, gente. Não adianta você colocar 10 metas, porque você não vai cumprir nenhuma. Então, escolha 3 grandes metas para você atingir em 2026. Você pode colocar uma meta pessoal, uma meta profissional, ou uma meta de desenvolvimento, ou 3 profissionais, não importa, mas são 3. Para cada uma dessas 3 metas, use o padrão, né, SMART. Seja específico, coloque um número, coloque uma data, deixe claro. Escreva o porquê, né, a relevância. Por que essa meta é importante? 4. A coisa mais importante. Configure o seu sistema de acompanhamento. Configurar o sistema? Que é isso? Não, gente, lembra? Não é sistema de software. É a forma, a sistemática, a metodologia que você vai adotar. Use a metodologia dos 5 minutos por semana. O que eu fiz em direção à minha meta? Se você fizer isso, você não vai ter susto no ano que vem. Então, como eu não quero que você chegue em dezembro de 2026 frustrado, eu quero que você tenha clareza, eu quero te ajudar hoje. Se você quiser que eu analise a sua meta de 2026, coloca aqui nos comentários. Coloca a meta do jeito que você está pensando agora. Eu vou analisar. Se a sua meta for selecionada, eu faço um vídeo inteiro só analisando ela. Vamos lá? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo ajudou você, dá um like aqui. Não esquece de se inscrever no canal para receber aviso dos próximos vídeos. E ainda, aproveita a oportunidade e coloca aqui nos comentários qual é a tua meta para 2026. Eu vou dar uma olhadinha e eu posso escolher a tua para analisar aqui no próximo vídeo.